Tá? Então, qual a mensagem de Jesus para os espíritas? Ou melhor, para a humanidade através da crucificação? Bom, para essa reflexão, é uma reflexão, eu pediria a ajuda de Paulo de Tarso quando ele diz assim: porque a cruz do Cristo é loucura para os gregos e vergonha para os judeus. Então vamos lá. O que o Paulo está dizendo? Se nós examinarmos a cultura greco-romana, quem é respeitado? Como que você conquista respeito? Qual era o critério para falar, esse é um grande herói? O critério era o tamanho do exército que você tinha e quantas pessoas você era capaz de assassinar. Gente, um pouquinho de história, não precisa ser nenhum especialista em história romana. Todos os Césares foram generais que venceram guerras. Se eles não venceram diretamente porque foram a batalhas, eles tinham generais que faziam batalhas para eles. Então o critério era quantas cabeças você cortou. E não era só em Roma. Não era só em Roma. Nós tivemos um pouco depois, agora pensando não mais em história ocidental, mas em história oriental, nós tivemos um imperador mongol da Mongólia, Gengis Khan, que colocou todos os generais romanos no bolso. Porque esse homem, quando ele entrou em Bagdá, ele tinha mandado um mensageiro. E o rei lá, o imperador lá, ou coisa que o valha, assassinou e mandou a cabeça do mensageiro. Ele ficou um pouquinho nervoso com isso, só um pouco. Foi para Bagdá. Bagdá tinha 1,5 milhão de habitantes. Ele assassinou 1,5 milhão de pessoas. 1,5 milhão. Conversando com um amigo que é doutor em história, ele me disse de uma tese de doutorado que o Gengis Khan matou tanta gente que isso alterou o clima do planeta na época. Então esse era o conceito de herói. E para o judeu, o conceito era o mesmo. Eles esperavam o quê? Esperavam um Messias que fosse reunir um exército, libertar Jerusalém do domínio romano. E para libertar Jerusalém do domínio romano, você tinha que ter um exército muito grande. Um exército bem expressivo. Um exército que fosse capaz de assassinar milhares e milhares de pessoas. E depois, esse Messias, com as mãos sujas de sangue, falaria de Deus para o povo. Até hoje, nós apreciamos esses heróis. Quando alguém, dizia Charles Chaplin, quando um homem mata uma pessoa, ele é um homicida. Quando ele mata milhões, ele é um estadista, um herói. Evidentemente que o governador espiritual do orbe não poderia compartilhar desse tipo de expectativa humana. Ele não poderia corresponder a essa expectativa. Assim como nós dizemos não às crianças, quando elas fazem pedidos inconvenientes, Jesus disse um não bem grande para a humanidade. E ele inaugurou na terra
um novo tipo de vitória. A vitória sobre si mesmo. A vitória que prefere imolar-se do que agredir. E essa lição ficou tão marcada, que quando Mahatma Gandhi estava na Índia, trabalhando o processo de não violência, de libertação da Índia, do poderio, do imperialismo inglês, ele optou por conduzir esse processo com a não violência. E ele disse explicitamente que se inspirou em Jesus para fazer isso. Ele dizia isso explicitamente. Mas há um caso em que ele exemplificou isso. Mahatma Gandhi andava, na época da divisão em que você separava o branco inglês, andava no passeio e o hindu tinha que abaixar-se enquanto ele passava. Né? Que é até um processo de resgate também, tendo em vista o que aconteceu lá antes com os paias, né? E o Gandhi estava andando na calçada, um soldado inglês se aproxima dele e fala: seu indiano imundo, por que você acha que pode andar na calçada? E bate em Gandhi e joga ele no chão. Gandhi não reage, se levanta e diz a ele: mas eu sou um cidadão indiano. Eu tenho direito de andar na calçada. E o soldado volta a bater com mais violência naquele homem. Imagina aquele homem magrinho, sem força física. Aí ele já começando a sangrar, ele cai no chão novamente. Ele fala: e além de não ser um cidadão, você é um covarde. E ele disse assim: mas eu aprendi isso com o mestre que você carrega no peito. E o soldado inglês tinha um crucifixo no pescoço, um colarzinho com um crucifixo. Ele disse assim: eu aprendi a não reagir com esse mestre que você carrega no seu peito. Isso foi dito num clima de tamanha exemplificação, foi dito num clima de tamanho amor, que o soldado começou a chorar e deu as mãos e levantou Gandhi. Porque o soldado carregava Jesus aqui no colar, mas ele não conhecia ainda o mestre que ele carregava. Ele não conhecia. Então essa lição da cruz é uma lição grandiosa. Grandiosa. Porque a primeira reação do ser humano é mostrar poder. É mostrar força. E imagina um Cristo mostrando força. Sai de baixo. Meu Deus. Se ele estava lá na tempestade do Mar da Galileia, ele falou assim: vamos acalmar, tudo. A água parou, tranquilizou, tempestade. Imagina se ele fosse mostrar poder. Então o que ele ensina para Simão é: Simão, se eu quisesse, eu pediria ao Pai e Ele me enviaria legiões de anjos, ensinando Simão que entregar-se na cruz era uma decisão de Jesus. Uma decisão. Era um ato supremo de renúncia. Supremo. Não só do sacrifício material. Porque a gente se impressiona com o sacrifício material. A gente se impressiona. Você olha para a cruz, que ela está pregando. É claro, né? Se o prego for em mim, a impressão é mais forte mesmo, né? No outro dói menos. Então, é uma impressão forte. Mas quando você vai num hospital e vê uma criança de 4 anos com câncer terminal, quando você vê uma pessoa que perdeu um ente querido,
Quando você vê uma mãe sofrendo porque um filho desviou-se do caminho, isso também é cruz. Isso também é renúncia. E amar, o amor espiritual, é também uma capacidade de imolar-se. Quantas mães não fazem isso? A mãe faz muito mais isso, né? O filho está com febre, ela está velando à noite. Abre mão de muitas coisas pessoais para que os filhos possam crescer. Essa lição de Jesus, que é a lição da renúncia, é muito bonita. Ele diz para Maria de Magdala, no capítulo 20 do livro Boa Nova, registrado por Humberto Campos, né? No livro Boa Nova, capítulo 20. Ele diz assim: Maria, já vistes os generais que cobrem os campos de cadáveres? Eles fazem a vitória de um dia, mas somente os que tombaram fazem silêncio suficiente para que Deus se manifeste. Silêncio suficiente para que Deus se manifeste. Então, usando uma linguagem moderna, a crucificação de Jesus é um Jedi que joga a espada. Que abre mão da luta. Mesmo sabendo que ninguém era capaz de vencê-lo. Ninguém era capaz de vencê-lo. Então é como aquela mãezinha que deixa o filho ganhar o joguinho para ele achar que é um vitorioso.